Bom, irmãos, novamente boa noite a todos. É um prazer a gente estar reunido aqui mais uma vez com esse compromisso. E eu agradeço a oportunidade e a presença de cada um aqui, também aqueles que porventura possam estar nos assistindo também. Bom, então hoje a gente pretende dar continuidade ao nosso estudo no sentido de... A ideia hoje é a gente fazer um panorama sobre o livro do profeta Isaías. Então a gente sabe que é um livro muito extenso, né? Não dá para a gente falar tudo que a gente poderia falar, né? Então é por isso até que eu dividi esse estudo, e apesar da gente não estar falando diretamente sobre Isaías, né? Mas a gente já vem falando, né? Nos últimos 3 estudos também, a gente já veio falando sobre isso, né? A gente vem abordando o livro em partes, né? A ideia hoje é a gente finalizar, então, se você esteve presente nos últimos 3 estudos também, você pode lembrar também do que foi falado, né? A ideia seria bom se cada um lesse o livro todo, né? E depois ouve esse estudo de novo, né? Você vai aprender mais ainda. Mas quem leu a parte que eu sugeri já vai ajudar bastante, né? Então a gente parou, o Lucas pode colocar o slide pra gente? Lembra que no último estudo a gente falou sobre o rei Ezequias, né? E o rei Ezequias, o filho dele foi o rei Manassés, né? Foi rei em Judá, né? Então depois disso, acontece lá aquela questão, né? Que Ezequias, né, chama os diplomatas, né, da Babilônia, né? Eles vêm lá em Isaías capítulo 39, né? E depois disso tudo que Manassés, o filho dele, vai nascer, né? E a gente comentou lá sobre que Manassés não viu aquilo acontecer, né? E Manassés, ele se tornou rei em Judá, e ele foi o rei, se não o que mais reinou, eu acredito que foi o rei que mais reinou em Judá, né? Ele reinou 55 anos, né? E diz a Bíblia que não houve nenhum rei como Manassés em Judá, mas não no bom sentido, como o pai dele, né? Foi no mau sentido, né? Não houve um rei tão ruim como Manassés em Judá, né? Mais ou menos ali naquele período também, né? Acontece a profecia lá de Isaías, né? De Senaqueribe, o rei da Assíria, que ia ser morto, né? Aí tem o próximo rei também, chamado Esar-Adom, que vai reinar também na Assíria. Isso aí são detalhes, mas para quem gosta de história, são detalhes aí interessantes. Pode passar para o próximo. Filho de Ezequias. Isso. Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. Mais ou menos nessa época aqui também, esse rei da Assíria, né, Esar-Adom, é ele que transporta uma grande quantidade de pessoas lá para Samaria, né? Como está registrado lá em 2 Reis, né? A gente não chegou a ler isso aqui, mas 2 Reis vai registrar isso. Também está lá falando lá em Esdras, e Isaías também vai falar sobre isso, né? Aí tem aqui, eu coloquei aqui que Naum, ele vai profetizar contra Nínive, mais ou menos nessa época também. Então, provavelmente na próxima oportunidade a gente vai estar conversando um pouquinho também sobre Naum, né? Por hoje você pode gravar só isso. Manassés, então, diz a Bíblia que ele vai ser um rei ruim, ele vai fazer tudo contra Deus, né? Coloca para Lucas para a gente 2 Crônicas 33, versículos 1 a 3. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalim, se fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, né? Então Manassés fez muita coisa ruim. Se você for ler o resto do capítulo, você vai ver. Coloca no 9.
9 a 17. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os que prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe. Pode passar. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Né? Então, a vida de Manassés é uma figura muito interessante do povo de Israel. Né? Como que o povo seria rebelde, levado ao cativeiro à Babilônia. Isso, Isaías já tinha falado isso, né? Lá, como a gente comentou no mês passado. E ele foi levado ao cativeiro à Babilônia, ele se arrependeu no cativeiro, retornou e foi seguindo as ordenanças do Senhor, apesar de não perfeitamente. Né? A gente vê o texto, ele até fala ali que o povo ainda adorava nos lugares altos, mas só adorava ao Senhor. Né? Então eles não seguiam a lei perfeitamente, mas eles seguiam ao Senhor. Né? Então é uma figura muito interessante do próprio cativeiro. E é muito interessante a gente pensar como que o Senhor perdoou Manassés. Né? Às vezes a gente lê como que ele era ruim, como que ele foi uma pessoa ruim, né? E como que ele se arrependeu de verdade. Né? Realmente da água para o vinho, né? Como a gente costuma dizer. E como que a gente percebe como que o Senhor nos transforma também. Né? Às vezes a gente pode se achar melhor do que era Manassés, mas a gente era tão ruim quanto ele. E a gente necessita tanto do perdão de Deus quanto ele necessitava também. Né? E ele está também disponível a qualquer um que quiser também. O Senhor, ele nos deixa viver as consequências dos nossos atos, né? Como que a gente já falou. Lá em Jeremias vai falar que o cativeiro foi em decorrência dos atos de Manassés e como ele provocou ao Senhor. Mas Manassés se arrependeu. E aquele que se arrepende, o Senhor, ele passa por cima, né, dos pecados. Ele perdoa os pecados. E com certeza as palavras de Isaías certamente vieram à mente de Manassés quando ele estava lá no cativeiro. Né? Agora a gente vai falar mais explicitamente de Isaías em si. Né? Isaías, ele é conhecido até como profeta evangélico. Né? Ele é o livro do Antigo Testamento mais referenciado no Novo Testamento. Né? Ele tem 66 capítulos, né? E por ele trazer um retrato muito interessante sobre o Messias, né? Ele é conhecido como profeta evangélico. Ele traz muitos detalhes sobre o Messias, né? Sobre Jesus. E acredita-se que Isaías tenha morrido exatamente nessa parte do reinado de Manassés, né? De acordo com a tradição judaica, né? Isaías teria sido cerrado ao meio, né? Por ordem de Manassés. Né? Diz que Manassés o condenou à morte, ele se escondeu dentro de uma árvore e Manassés mandou cerrar a árvore com ele junto. Né? Então essa é a tradição, né? A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas então ele traz muitos detalhes sobre o Messias. O livro de Isaías, ele é dividido basicamente em duas partes, né? Duas macropartes. A primeira parte vai falar sobre o julgamento pelo pecado. E você vai perceber que, se você vai lembrar do que a gente já falou sobre os outros profetas, isso é muito comum nos livros dos profetas. Né? Eles trazem o julgamento, a mensagem do julgamento pelo pecado primeiro, mas junto com essa mensagem do julgamento, ele traz a mensagem da esperança futura. Né? Então, dos capítulos de 1 a 39, basicamente são o julgamento, as mensagens de julgamento e aviso
não só para Judá, mas também para os outros povos, né? Como a Síria e a Babilônia. E os capítulos 40 a 66, a esperança futura, que vão complementar muito bem os textos passados. Por exemplo, Isaías capítulo 11, versículos 1 a 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Depois, se alguém puder pegar uma aguinha para mim, porque eu gosto muito de uma aguinha. Obrigado aí. Se não, se tiver de coco, melhor ainda. Então, esse texto aqui, se você vai lembrar quem que era Jessé. Jessé, pai de Davi. Né? Então ele está falando o quê? Vai vir um rei, vai ser descendente de Davi. Né? Isso aqui vai complementar o quê? 2 Samuel capítulo 7, quando o Senhor faz aquela promessa para Davi. Né? Então, esse texto vai complementar 2 Samuel capítulo 7, como que vai ter um futuro rei da linhagem de Davi. Ele também fala sobre a obediência de Israel à antiga aliança. Né? Está lá Isaías 10, 20 e 21. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, os escapados da casa de Judá, nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Então isso aqui está falando de uma obediência de Israel à aliança. Vai complementar Êxodo capítulo 19. Né? E uma bênção para as nações. Isaías 19, 22 a 25. Ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor. E ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro, com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Então isso aqui vai complementar Gênesis capítulo 12, né? Que o Senhor prometeu a Abraão, bênção para as nações. Aí é mais complicado. Aí a gente teria que fazer eu não fiz uma análise criteriosa disso. Aí a gente poderia fazer também uma análise mais criteriosa do que exatamente que a profecia está falando. Mas assim, por exemplo, a estrada do Egito à Síria, eu não conheço. Né? Mas... O livro de Isaías, como todos os outros profetas menores ou maiores, ele sempre tem essas profecias assim, né? Muito comuns, ainda mais para quem está acostumado a ler esses tipos de profetas, né? E você pode ver que se conseguir montar esse pensamento junto com o pensamento do milênio, vai muito bem, né? Você já percebeu isso. As coisas se encaixam de uma forma mais harmonizada. Né? Exatamente. Dá uma harmonização melhor. Não só essa profecia, mas como muitas outras também. Né? Muitas outras profecias aí. O nosso entendimento é que essas profecias ainda se cumprem no futuro, né? Agora, se tem ali alguma coisa ou outra que já teve um cumprimento imediato, né? Como a gente já até comentou em Isaías capítulo 7, tem uma profecia que se cumpre 2 vezes. Mas aí realmente é um detalhe para um outro momento mesmo. Então, esse texto de Isaías vai complementar outros textos da palavra de Deus, né? Então, Isaías é dividido nos capítulos 1 a 39, os avisos. Aí, simbolicamente, tem o exílio, que acontece ali depois do capítulo 39, que a gente comentou mês passado. E dos capítulos 40 a 66, a esperança futura. Agora a gente vai tentar destrinchar cada pedacinho desse. Nos capítulos 1 a 5, é basicamente um resumo do livro todo. Os capítulos 1 a 5 vão ser um resumo do livro todo. Ele vai dar uma imagem de Jerusalém, a Jerusalém rebelde, a Jerusalém antiga, sendo como que purificada pelo fogo. Como que purificada pelo fogo.
e disso saindo a Nova Jerusalém de justiça e paz. Olha Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu imagino Manassés lá no cativeiro, lembrando talvez essas palavras de Isaías. No capítulo 6, Isaías reconhece seus pecados. A gente estudou aqui também, né? Mostrando que Isaías ele faz uma oração ao Senhor, reconhecendo como que ele era impuro e ele é purificado. Né? O Senhor, vem um anjo que leva a ele uma brasa e ele é purificado. Né? Isso aqui também é uma figura, né? De como que a gente não consegue se aproximar de Deus sem ter os nossos pecados purificados. Né? É aquela questão que a gente sempre fala, que como os profetas, eles não apontavam só os erros da nação, mas eles se incluíam também. Né? Às vezes a gente quer muito apontar o pecado do outro. Né? Às vezes a gente fala, nossa, mas aquele lá, realmente. Mas a gente tem que olhar primeiro para a gente. Né? Isaías, ele olhou primeiro para ele mesmo. Né? E ele reconheceu os seus pecados. E aí o Senhor considerou ele justo, considerou ele purificado. Né? O Senhor então manda ele pregar. Fala com ele, vai e prega para Israel. Né? Mas ele já avisa, Israel não vai te ouvir. Israel não vai dar ouvidos à sua mensagem. Aqui a imagem de Israel é como um toco de árvore. Um toco de árvore cortado e chamuscado. Né? Completamente como se tivesse morto mesmo. Depois ele vai mostrar para a gente que quem cortou esse toco foi a Assíria e a Babilônia, que levou o povo para o cativeiro. Mas no final do capítulo, ele fala de uma semente santa. Né? Isaías 6, versículo 13. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Eu quero que você, conforme a gente for passando, você vai tendo a noção macro do livro, né? Uma noção geral do livro. Então, você vai sempre lembrando desses termos, dessas passagens. Aí, o capítulo 6, ele então termina com essa dúvida. Quem é essa semente santa? Ou o que é essa semente santa? Isso ele vai desenvolver mais para frente agora. Nos capítulos 7 a 12, ele vai então mostrar para a gente o rei. Capítulo 7 a 12 vai mostrar para a gente o rei messiânico. Né? Se você vai lembrar, no capítulo 7, Isaías se encontra com Acás, rei de Judá. Isaías se encontra com Acás e condena ele. Fala, Acás, você é um rei ruim. Você vai ser... Israel vai ser preservado, mas ele fala contra Acás. E aí ele fala aquele versículo, né? O menino que nasceria da virgem. O sinal, o menino que nasceria da virgem. E aquilo ali, ele vai falar de um novo rei. Esse novo rei, ele virá de Davi. Ele dá umas descrições desse rei. Esse rei será da família de Davi. Esse rei, ele vai trazer justiça e paz. Ele será capacitado pelo Espírito. E ele será procurado por todas as nações. Todas as nações virão até esse rei. Coloque Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7 também, né? Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Então, um reino que não terá fim. Isaías 11, 1 a 2, que a gente já leu, não precisa nem colocar. Que falando sobre o rebento de Jessé. Então, ele apresenta esse rei messiânico, esse rei que viria no futuro, no lugar de Acaz. Como ele fala que Acaz é um rei ruim, e como todos os outros, como muitos reis também foram ruins, ele fala, no futuro, Israel vai ter um rei perfeito, um rei que vai trazer retidão, justiça. E aí nos capítulos 13 a 27, Isaías começa a falar de julgamento e esperança para as outras nações. Então ali ele vai falar da Síria, Babilônia, Moabe, Egito e outras nações. Ele vai falar que o Senhor vai trazer uma justiça sobre essas nações, mas também vai trazer bênção, como o texto que a gente leu, de Isaías 19, 22 a 25. O Egito sendo uma bênção, a Síria sendo uma bênção. Às vezes parece até difícil a gente entender, o Senhor chamando o Egito de povo meu. Parece um texto até muito interessante da gente estudar. Foi Deus que ajudou e apoia todas as nações. Na passagem em Amós também que eu achei, quando eu li, em Amós, quando eu li, eu achei estranho, porque a gente sempre está acostumado a ver Deus tratando com o povo de Israel, progredindo o povo de Israel. Mas ele fala que foi o próprio Deus que ajudou os filisteus a sair daí de onde eles estavam. E ele é o Deus que não é Deus só de Israel, mas de todos, Só que a Bíblia ela dá um enfoque mais na nação de Israel. Exatamente, a gente até vai comentar mais pra frente que Isaías quer mostrar que Deus é o Senhor da história, é o Senhor do mundo. É até interessante aqui, entre os capítulos 24 a 27, Isaías ele tem até uma poesia muito interessante que ele faz aqui. Depois, se você quiser ler, você vai entender. Ele mostra uma poesia falando de duas cidades. A cidade que se achava forte e a cidade que era forte. A cidade que se achava forte está lá em Isaías 25, 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Acho que é isso mesmo. E louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Coloca o 24, 1. Ah, não, é o 25, 2, é isso mesmo. Botei um aqui, 25, 2. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Então a cidade que se achava forte é a cidade que confiava em si mesma. Essa era a cidade que se achava forte. Ela virou ruínas. E a cidade forte? A cidade forte, Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação, por muros e antimuros. Então a cidade forte de verdade é a cidade que tem a salvação em Deus. Porque quando a gente coloca a nossa salvação em outras coisas, isso aí não tem força nenhuma. Isso aí não tem firmeza alguma. Isso é ruína. Levando para esse lado, mas você vê sempre nessa profecia, está sempre naquele dia, nos últimos tempos, e você vai vendo, e isso é extraordinário, porque eu fico empolgado com isso, tudo remete ao tempo, falando do remanescente, você já leu, você fala do remanescente, Romanos contempla isso, Atos contempla isso, o remanescente de Deus vai viver próspero, as nações ficando prósperas, então tudo isso aponta para um reino messiânico. Então é extraordinário como a Bíblia dá tantos detalhes do milênio do Antigo Testamento, não no Novo. Tem mais nos profetas do que no Novo. Por isso, quando a gente fala que a Bíblia é composta por 25% de profecias, a gente fica achando, cadê as profecias? Mas essas são as profecias. Só que para você entender elas, você tem que conseguir harmonizar todas essas teclas soltas para criar aquele som legal, que seria todas as passagens soltas, juntando para ter um entendimento escatológico agradável, coerente. E para a gente entender isso bem, a gente tem que ter também muito cuidado na hora de interpretar, porque tanto Isaías como os outros profetas, mas eu acho que até Isaías mais ainda, ele mistura muitas coisas.
Às vezes ele está falando de algo que aconteceu no tempo dele, às vezes uma profecia que ia se cumprir no tempo dele, às vezes uma profecia que ia se cumprir na primeira vinda de Cristo, às vezes uma profecia que vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. E às vezes isso está tudo misturado ali no texto, né? E então por isso que a gente precisa realmente ter muito cuidado assim também, para entender nesse sentido. É igual aquela outra passagem que você tinha lido, falando sobre o menino que nasceu, filho, tipo assim, a primeira parte se cumpriu no nascimento. Mas o reino só vai vir depois, que era o versículo seguinte. Exatamente. Então aí ele fala da cidade que se achava forte e a cidade forte, né? Então para a gente ser como a cidade forte, a gente tem que colocar nossa confiança em Deus, né? E é isso que ele vai falar na próxima parte do livro dele, né? Nos capítulos 28 a 39... basicamente, a atenção se volta das outras nações agora para Judá. Agora ele se vira para Jerusalém e vai falar com eles. E a mensagem dele nessa parte é apenas a confiança no Senhor que traz salvação, que traz livramento. É por isso que ele registrou o que a gente estudou mês passado, em Isaías 36 a 38. Né? Aquele relato lá de Ezequias não está assim porque ele gostou e vou escrever aqui, né? Foi para colocar exatamente naquela parte ali para mostrar para o povo. É a confiança no Senhor que traz o livramento, né? Foi confiando no Senhor que Ezequias teve o livramento contra a Síria, contra a sua doença, né? Então é por isso que ele coloca aquilo ali. Aquilo ali é uma figura para mostrar para o povo exatamente isso. Mas o coração é duro, né? A gente sabe que o nosso coração é difícil, é duro. E o coração do povo também era endurecido, né? E é por isso que ele escreve também Isaías 39. Né? O que acontece lá em Isaías 39? A queda de Ezequias, né? Ezequias, ele depois daquele livramento do Senhor, ele comete aquele erro, né? Então aquilo é para mostrar para o povo que eles falham também. E aí, simbolicamente, acontece o exílio, né? A gente falou mês passado, né, que Isaías capítulo 39, ele vai falar do exílio, né? Que a Babilônia vai vir, vai levar o povo cativo. Então, simbolicamente, o livro de Isaías ele se divide aí. Depois do capítulo 39, é como se o exílio acontecesse. Se você for ler Isaías 40 a 66... o escritor ali é como se estivesse escrevendo para quem voltou do cativeiro, depois do exílio, né? Por isso que até alguns historiadores consideram que não foi o livro escrito por uma pessoa só, né? Isso que eles vão colocar lá, primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías, e vai. Eles dizem que o livro foi escrito por mais de uma pessoa, né? A gente entende que foi Isaías mesmo, né? Mas aí existem basicamente duas vertentes, né? Ou Isaías ele escreveu, digamos assim, transportado para o futuro, né? Como que ele escrevendo para o povo futuro, né? Ou Isaías escreveu os capítulos de 1 a 39 e o resto foi escrito pelos seus discípulos, né? Tem algumas alusões no próprio livro dele que Isaías tinha discípulos também. Então, alguns vão acreditar que o resto do livro foi escrito por seus discípulos que viveram muito tempo depois, né? A gente lembra que o cativeiro mesmo só foi acontecer mais de 100 anos depois de Isaías viver, né? E ainda teve 70 anos de cativeiro, né? Então, Isaías viveu muito antes daquilo acontecer, mas ele escreveu como se aquilo já estava acontecendo, como se aquilo já tinha acontecido, né? O foco nessa passagem aqui, então, dos 40 a 66, é em como que isso vai acontecer, né? Ele falou que o julgamento de Deus ia purificar o povo. Agora como que isso vai acontecer? Como que esse julgamento vai purificar? E também, quem é a semente santa? O que é a semente santa que estaria no povo? Nos capítulos 40 a 48... ele vai consolar Judá. Tanto é que
o capítulo 40 começa exatamente assim. Coloca o versículo 1 pra gente. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então ele está consolando o povo que voltou do cativeiro. Consolo, ajudar. O exílio acabou. Aqui, nesse trecho, vai aparecer a figura nova no livro de Isaías. A figura do servo do Senhor. Diz Isaías que Israel deveria ser esse servo. Olha só Isaías 42, versículos 1 e 2. Os irmãos podem fazer perguntas, tá? Podem fazer comentários. O Guilherme está fazendo aqui, os outros também têm a liberdade. Isaías 42, 1 a 2. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então esse é o servo do Senhor. Agora olha o 44, versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Então, Israel deveria ser o servo do Senhor. Israel deveria ser essa figura. Essa figura que a gente leu no capítulo 42. Israel deveria ser esse servo. Só que tem um problema. Eles faziam exatamente o contrário do que a gente leu ali, que esse servo deveria fazer. Eles faziam o contrário. Isaías vai dizer que eles acusam Deus de os abandonar. Eles acusam Deus de os ignorar. Eles falam, mas o Senhor deixou a gente ir para o cativeiro? O Senhor deixou a gente ser abandonado assim? Ser derrotado pela Babilônia? Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente vive uns problemas que a gente mesmo criou e a gente fala, mas o Senhor não está me ajudando? O Senhor não está comigo? A resposta de Deus é o seguinte: o exílio não foi que eu ignorei vocês. O exílio foi um julgamento. O exílio foi uma punição a vocês. O exílio foi vocês mesmos que escolheram. Vocês mesmos que construíram esse exílio. Deus, além de preparar o exílio, ele preparou também o retorno. Ele preparou também o retorno. Porque o Senhor é o Senhor da história. Aqui Isaías quer deixar bem claro isso. O Senhor é o Senhor da história. Israel deveria testemunhar isso. É por isso que nessa parte, Isaías 44, versículo 28, vai falar o seguinte, ó. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Quem é esse Ciro que ele está falando aqui? Isso, Ciro, o rei persa. Né? Ciro, o rei persa, que viveu mais ou menos 150 anos depois, foi ele que autorizou o retorno dos judeus. Né? Se você for ler lá no final do livro de 2 Crônicas, ou no início do livro de Esdras, você vai ver falando sobre ele. Foi esse Ciro. Né? Então, o Senhor está falando por meio de Isaías, muito antes desse cara nascer, está falando, ó, eu trouxe esse Ciro. Eu que vou colocar esse camarada aí, para ele fazer essa obra. Ele que vai trazer vocês de volta, vai falar que Jerusalém vai ser reconstruída. Então, o Senhor preparou não só a punição, mas preparou o retorno. É por isso que a gente pode confiar em Deus. Ele conhece mais do que a gente. Às vezes a gente acha que sabe mais, sabe muito. Mas o Senhor, ele consegue ver à frente. Né? Às vezes no nosso caminho, na nossa vida, tem fumaça na frente, a gente não consegue ver muita coisa. Mas o Senhor, ele vê além. Né? Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui ele sabia. Ele está mostrando exatamente isso. O Senhor, ele sabia o que era melhor. Mas Israel ainda é rebelde. Israel ainda é rebelde mesmo depois do cativeiro. E é por isso que Isaías fala que como Israel é rebelde, Deus vai precisar fazer algo novo, algo diferente.
Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías fala que o Senhor, por causa disso, vai ter que fazer algo novo, né? Não algo novo porque ele não sabia que ia ter que fazer isso, né? Porque o Senhor já tinha planejado tudo. O Senhor é o Deus da história, né? Como Isaías acabou de falar. Mas ele vai mostrar algo novo agora. E mais para frente, Isaías vai novamente fazer alusão a isso, né? Isaías 59, 16. E aqui falando de Deus, ó. E viu Deus que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, né? O Senhor, ele viu que não tinha outro que poderia salvar. Não tinha outro que poderia salvar. E por isso que ele vai trazer algo novo agora. Então é por isso que Isaías vai falar, o Senhor vai separar uma pessoa, e essa pessoa vai ser o servo de Deus. Ele vai separar essa pessoa, vai chamar ela de servo de Deus, e esse servo de Deus vai ganhar o título de Israel. Ele vai falar, você agora é Israel, você vai ser o meu servo. Está lá em Isaías 49, versículo 3. E me diz, falando com o servo, volta no versículo 2, só para a gente ter uma noção. No 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção de meu nome. Então, o Senhor separando essa pessoa. E fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me diz, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então o Senhor separa uma pessoa e fala, você é meu servo, você agora é Israel. Você vai cumprir essa missão. Qual missão? Ele vai falar no versículo 5 e 6. Ele tem duas missões, esse servo. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então esse servo tinha duas missões, restaurar Israel e ser luz para as nações. Como eu falei aqui, a gente não tem um tempo para fazer um estudo aprofundado disso. Mas eu quero que conforme você vai lendo isso e tudo que a gente já falou, você vai lembrando de todas as passagens do Novo Testamento sobre isso. Quem é o caminho? Quem é a luz? Vai lembrando. A gente não vai ter como citar tudo, mas você vai pensando nisso aí. O Lucas até citou ali também, né, que eu acho que foi o Lucas que falou que as profecias elas embolam, acho que foi você que falou mesmo, a profecia se embola na primeira vinda, na segunda vinda de Cristo, que aqui o servo claramente é Jesus, né, aí ele fala aqui no início, né, falando do servo que agora o Senhor formou desde o meu ventre para o seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Na sua primeira vinda, o povo de Israel rejeitou Jesus. Mas aí mais na frente, que no versículo 6, ele fala que vai restaurar todas as tribos de Jacó e tornar a trazer os guardados de Israel. Aí a gente está falando da segunda vinda de Jesus, juntando o remanescente judeu, então sempre essa confusão que seria impossível para alguém entender sem o Novo Testamento. Impossível de alguém entender, tanto que os profetas não entenderam plenamente, nem os judeus, por isso mataram o Messias, né? Não conseguiram compreender como é que nós compreendemos isso. Exatamente. Então, inicialmente,
parece que essa figura, esse servo do Senhor, lembra muito o rei messiânico dos capítulos 9 a 11. Né? E inicialmente parece que ele lembra muito esse rei dos capítulos 9 e 11. Parece que é a mesma pessoa. Só que aí Isaías ele dá uma quebra de expectativa aqui. Ele vai fazer uma quebra de expectativa. Ele vai dizer que esse servo, para ele conseguir fazer isso tudo, para ele conseguir cumprir essa missão, ele vai ter que sofrer. Esse servo, para trazer o reino, ele vai ter que sofrer. Ele vai ser rejeitado. Ele vai ser morto pelo seu próprio povo. Mas através da sua morte, ele traria expiação pelos pecados. Então Isaías capítulo 50, versículo 6. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. 52, 14 e 15. Como pasmaram muitos à vista dele, do servo, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Esse termo aqui, borrifará, é o mesmo termo usado também no Antigo Testamento para aspersão. Quando o sumo sacerdote fazia a aspersão do sangue, né? É esse termo aqui, borrifará. Né? Então estou falando que ele vai fazer a aspersão sobre as nações, né? Trazendo expiação dos pecados. Né? E 53, 4 a 6. Verdadeiramente, ele, o servo, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6 também. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Isaías mostra pra gente que esse servo, ele vai precisar sofrer, ele vai ser expiação pelos pecados, a morte dele que vai trazer liberdade aos outros. Mas, apesar de tudo isso, o servo aparece vivo novamente. No final ele aparece vivo, como está no versículo 10 a 12. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá. Ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então esse é o sacrifício perfeito. Esse servo, ele é o sacrifício perfeito. E aí, depois disso tudo, Isaías dá a nós duas maneiras de responder ao convite. O Senhor ele faz um convite. Nós temos então duas maneiras de responder. Olha Isaías capítulo 55, de 1 a 13. Quem leu esse texto, eu acho esse capítulo muito interessante. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor, teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Eu fico imaginando Manassés, lendo essa passagem, pensando nisso, lá na Babilônia, quando ele estava preso. E eu fico imaginando também nas nossas vidas, né? Como que a gente era assim também. Né? A gente era também tão errado quanto Manassés, tão preso quanto ele estava lá na Babilônia. Né? Mas o Senhor, ele faz esse convite também a cada um de nós. Às vezes alguém que está aqui ou que está ouvindo também pela internet ainda não aceitou o Senhor como suficiente Salvador. Porque o Senhor Jesus, ele é o servo do Senhor. Ele é o rei. Ele é aquele que aspergiu sobre o pecado. Ele é aquele que foi ferido em nosso lugar. Ele é aquele que trouxe sobre nós a justiça, que não nos era devida. E é aquele que, se a gente confiar e aceitar como o único e suficiente Salvador, ele é aquele que pode nos transformar, como a gente leu aqui, e como é falado também, que ele que nos transforma em uma nova criatura. Então, como ele fez com Manassés, ele também pode fazer conosco, se nós o aceitarmos também em tempo oportuno. E então o livro de Isaías, ele se encerra no último trecho, de 56 a 66, com uma imagem gloriosa. No centro de tudo, o servo anuncia o reino de Deus, que é chegado. O servo anunciando o reino de Deus. Servo e rei. Nesse reino de Deus, nessa nova Jerusalém, os ímpios, eles ficam de fora. Porque aquele que não aceita o Senhor Jesus, ele não tem parte nesse novo reino, na eternidade futura. Mas os servos, eles herdam a nova criação. Eles herdam essa nova terra, esses novos céus que são criados. Esses servos que deram ouvidos à mensagem do Senhor. Através de Jesus Cristo, que levou os nossos pecados, nós temos uma esperança além desse mundo. E é interessante que no meio disso tudo tem algumas orações também. Orações de arrependimento. Porque é esse arrependimento que nós precisamos.
também para termos acesso a essa esperança futura. Como Manassés se arrependeu, como Isaías se arrependeu dos seus pecados, assim também a gente precisa se arrepender dos nossos pecados para ter acesso a essa salvação do Senhor. Eu queria encerrar, né, com Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Não há situação que nosso Deus não possa agir, não há algo maior do que Ele não consiga tocar. Não há situação que às vezes a gente acha que para nós é impossível, e realmente às vezes para nós é impossível. A salvação para nós é impossível. Muitas pessoas acham que por fazerem boas obras, por serem boas pessoas, vão atingir a salvação. Mas isso para o homem é impossível. Mas não é impossível para Deus. Ele pode nos salvar também.